Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Um programa organizado pela minha grande amiga Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. É isso, Márcia? Oi, Neide, tudo bom? É isso aí. E mim, Neide Nofres, da Faculdade de Educação, né? Hoje a nossa convidada, como sempre, muito especial, né? Convidada do coração, que a gente chama, eu e a Márcia, sempre a gente convida pessoas que a gente gosta muito, tem admiração, Marcela Gomes Pupato. Ela trabalha no SESC, ela é fixa no programa Educação e Currículo da pós-graduação, e ela vem conversar hoje conosco sobre o SESC, tecnologia e artes. E depois, em especial, ateliê de costura. Vocês vão ver que atrás desta jovem existe uma máquina de costura, laser, é isso, Marcela? E aí ela vai nos falar um pouco. Bem-vinda, Marcela. Né? E Olá. A primeira pergunta, nem é pergunta, a primeira curiosidade, nós só temos curiosidade aqui, curiosidade Marcelo, o que é o SESC para você, para as nossas pessoas que estão nos vendo e ouvindo? O que é SESC, onde você trabalha? Olá, Neide, olá, Márcia, agradeço muito o convite. Ótimo, né? O que é o SESC? Serviço Social do Comércio, né? Então, assim, essa sigla, né, o SESC, é uma entidade privada que visa o bem-estar das pessoas e dos trabalhadores do comércio. Então, foi criado em 1946, a partir de um documento da Carta Social, Carta da Paz Social, e a ideia é fazer projetos que se relacionem aos trabalhadores do comércio, então, relacionados ao uso do tempo livre, ao descanso, ao lazer, à cultura, ao esporte. Então, tem muitas áreas, né? A gente fala que tem muitas, são rizomas, né? São lugares diferentes em que o SESC atua. Então, um deles, como você já falou no início, é o Programa de Tecnologias e Artes também, né? Certo. E você, em específico, dentro do SESC, tem uma função, às vezes, bastante abrangente, mas especificamente um nome, né, de um programa chamado Ateliê de Costura. O que você faz aí no SESC? Conta melhor para nós. Essa é uma ótima pergunta. Eu faço muitas coisas. Ótimo. Bom, o programa, né? Vou falar um pouquinho do programa antes. O programa de Tecnologias e Artes, ele iniciou como internet livre, então ele tinha uma função de acesso à internet, às tecnologias, pelo início da composição de acesso, na verdade, ao computador, à internet. Então ele nasceu em 2001. E aí, com a transformação das pessoas também e das possibilidades de acesso, surgiu o Programa de Tecnologias e Artes, na verdade, em continuação a esse programa, e em 2015, isso. E em 2015, esse Programa de Tecnologias e Artes veio trazer outras possibilidades de experimentação em diferentes áreas. Então, na marcenaria, no corte a laser, na impressão 3D e na costura. E trouxe a costura também como uma forma de tecnologia, né? Pensar a agulha e linha como tecnologia, resolução de problemas. Então, e dentro disso, eu criei dentro do SESC Pinheiros, que é a unidade que eu trabalho atualmente, um projeto que chama Ateliê de Costura. E aí, dentro desse projeto de ateliê de costura, eu ministro oficinas relacionadas à costura e experimentação nessa área. Então, criação desde a partir de materiais, então, criação com banners, criação a partir de materiais, até produções específicas de introdução à costura, como mexer numa máquina, como mexer com agulha e linha, e brinquedos educativos. E aí, de acordo com as necessidades, eu vou observando e vou criando junto do projeto também, junto com o público, né? As pessoas vão dizendo que elas têm interesse. E a Uma gente vai também... O público é majoritariamente feminino ou masculino? Majoritariamente feminino ainda, mas a gente tem recebido públicos diversos também,
principalmente infantil também, aos finais de semana, programas com família, e aí vem a família toda, que é muito interessante também receber, né, todas as pessoas participando da família, mas ainda é majoritariamente feminina a procura, né, e a noção de que costura ainda é uma área extremamente feminina, já vem de histórico, né, um contexto histórico que fala que a costura é algo que foi produzido e feito para as mulheres, né, pelas mulheres, para as mulheres. Quais são as oficinas? Desculpe, quais? Fala, Marcia. Deixa eu só perguntar para completar o que ela falou. As crianças a partir de que idade? Olha, eu já trabalhei com crianças a partir de 3 anos. Então, acho que é aberto, assim, desde que a criança esteja com a mãe, com o acompanhante, que ela consiga brincar de colocar agulha, passar agulha. A gente já fez experimentações com várias idades, mas com a máquina de costura a partir de 7, também com acompanhamento. Todas as oficinas que a gente faz com crianças, elas são com os pais também, porque é uma questão, porque a gente não cuida da criança, né? A gente cuida do espaço educativo. Então, a gente sempre aconselha que os pais se mantenham juntos e aprendam juntos e acompanhem os filhos também, por uma questão de segurança também. Claro. Esses ateliês, conta para nós alguns projetos que você já desenvolveu e que você achou, acho que todos são interessantes, mas fale de alguns projetos para nós. Certo. Eu comecei com um projeto que eu trabalhei anteriormente do Sesc Pinheiros, eu trabalhava no Sesc Bom Retiro, e eu fiz um projeto lá que chamava Seres Imaginários, que era a criação de seres a partir de programa de computador, e as crianças criavam isso. Quando eu pensei nesse projeto do ateliê, foi um dos primeiros que eu pensei e falei, vamos criar seres imaginários. Então, esse foi um disparador desse projeto, que a ideia era criar a partir de desenhos, a partir da experimentação mesmo de possibilidades que as pessoas tinham para criar um desenho, até as pessoas falam, mas eu não sei desenhar, como que a gente faz? Aí eu fui propondo exercícios que a gente pudesse fazer um desenho, para partir do desenho, para depois pensar um molde, para depois pensar o boneco especificamente. Então, esse foi um dos primeiros. Depois eu fiz um projeto que, como eu falei, do experimentação com banners, que as pessoas podiam fazer o que elas quisessem com banners. Então, aí veio a ideia de fazer aventais, porque aí permite fazer atividades molhadas, né, que pode se sujar. Então, bolsas, carteiras e tudo mais. E um outro projeto que eu achei muito bacana foi o Mapas e Trajetos Afetivos, que era a proposta de pensar um mapa, uma cartografia da sua vida a partir de um quadrado de 20 por 20, se eu não me engano, de feltro. Então, a pessoa tinha esse espaço para escrever, para falar alguma história sobre a sua vida e um trajeto afetivo. Então, nesse projeto, várias histórias, como foi uma atividade que aconteceu por um tempo mais prolongado e depois teve até uma exposição desse trabalho no Espaço de Tecnologias e Artes, a gente fez esses quadrados e as pessoas contavam as histórias. Então, teve história do casamento, de como ela se conheceu a pessoa com quem casou, teve a trajetória das cidades por onde viajou. Então, assim, uma pessoa que gostava muito de viajar, colocou todas as cidades e fez umas linhas, costurando. Uma pessoa falou sobre a história dela de ter vindo para o Brasil, ela é peruana, então ela contou uma história de como foi a trajetória dela para vir para o Brasil, e assim por diante. Foram muitos depoimentos, né, e através desse trabalho a gente conseguiu fazer uma exposição, ficou bem bonito, assim, no espaço. Isso também é uma proposta que a gente possa expor os trabalhos, né, porque a gente pensa que não é só trabalho de artistas que precisam estar expostos, mas também das pessoas que fazem os trabalhos, né? Todas então, as pessoas. Eu fico pensando, quando você está falando, que embora seja um ateliê de costura, existe também a questão que você fala das interações, né, Marcela? Como você lida com isso? Ou seja, através da costura, você também, a pessoa acaba interagindo. Como é isto? Como se articula? Certo. Todas as oficinas que eu começo em roda. Acho que isso também é um processo, né, de pensar o educativo em que todo mundo se olhe e se veja. Mesmo que as pessoas vão para uma atividade que vai acontecer durante um dia específica, então durante uma hora ela vai compartilhar um pouco dela
com aquelas pessoas que ela está, né, se relacionando naquele momento. Então, eu peço para as pessoas se apresentarem, falarem como o que elas trouxeram para aquela oficina, porque às vezes no SESC tem um público passante também, que é um público que não foi especificamente para aquela atividade. Então, ela vai, a pessoa vai contar um pouco sobre ela, sobre por que ela está lá, e como isso vai aproximando as pessoas e trazendo também as relações com aquele objeto. Então, oficina de bonecas, por exemplo, conta histórias, né, as pessoas contando histórias de relações com a avó, com a família, a primeira boneca que teve, e como é fazer uma boneca, por exemplo. E essas interações, elas acontecem de formas e níveis muito diferentes, de acordo com a continuidade. Então, se é um curso mais longo, eu acho que os vínculos se firmam mais, mas acho que os vínculos, eles se abrem e se organizam de formas diferentes, mas também nas oficinas mais curtas. Certo. Tem uma outra curiosidade, eu tenho várias curiosidades, vamos ver, né? Assim, uma outra curiosidade que eu tenho, que é o seguinte, eu ouço falar que mexer com costura tem a ver com talento. Ou seja, leva jeito ou não leva jeito? Se você leva jeito, vai. Não leva jeito, não leva jeito. Como é para você essa questão do ter jeito para a costura, não ter jeito para a costura? É seletivo a costura? Essa é uma ótima pergunta. Ela é ótima porque eu não concordo. Eu não acredito que costura e que nada, não sei se nada, mas pelo menos na área da costura que a pessoa não tenha talento, né? Talento é uma coisa muito específica e é uma palavra que eu não gosto. Eu acredito que as pessoas possam se dedicar e querer aquilo, né? Porque, na verdade, às vezes, aprender costura também é obrigado. Então, tem vários lugares. O que eu vejo, eu recebo muitas pessoas que falam assim, ai, a minha vida inteira eu quis costurar, eu nunca consegui, será que eu vou conseguir costurar alguma coisa? Ou, ai, a minha mãe falou para mim que eu não conseguia costurar, a minha avó disse que eu nunca ia ser costureira na vida, eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu não acredito em talento, porque o que eu tenho experienciado nessas propostas educativas, né? Que as pessoas chegam com esses medos ou com essas histórias, né? Um contexto histórico que as colocou nesse lugar de não posso, não quero, ou não consigo, isso não é para mim, e as pessoas se veem na trajetória do curso tomando conhecimento dessas tecnologias, dessa técnica, né, para poder se desenvolver e falar um pouco mais sobre os processos e aprender, na verdade, entender que elas podem. Então, assim, eu parto sempre do início, assim, conhece a máquina, sabe como funciona, como coloca a linha, o que é, por que tem essa agulha aqui, como funciona essa máquina. E aí, depois desse processo, que também leva um tempo de entender por onde passam as linhas e tudo mais, tem o processo de aprender a dominar o pedal e dominar a mão, né? Porque é uma junção das duas habilidades. E aí, aos poucos, elas vão conseguindo exercer, né? Fazer esse exercício sozinhas. E aí, para isso, elas vão fazendo exercícios mesmo. Então, tem exercício de linha reta, exercício de linha zigue-zague. Então, tem esses procedimentos. E depois disso, elas conseguem ir criar a partir disso, né? Então, elas precisam ter esse conhecimento técnico. Então, eu não acredito que seja um talento. Eu acho que a partir do momento que ela se dedica naquele curso, ela consegue fazendo. Eu tenho visto que as pessoas têm se desenvolvido bastante nesse lugar. Nós vivemos num mundo do propósito, do objetivo, da produção, né? E sempre se parece que quando a gente dá um curso, por exemplo, como de costura, né, o que tem alguma habilidade a ser desenvolvida, e tem as perguntas, para quê? Né? Vai ganhar dinheiro com isso? Né? Ela vai fazer isso para poder ganhar dinheiro, então você vai ver na internet milhões de cursos, faça bolo, aprenda a fazer isso, fazer aquilo, que você vai ganhar dinheiro e vai se sustentar. Qual o propósito desse curso? Porque eu vou ouvindo você e vou entendendo que nós estamos em outro lugar. Então, qual é o propósito? Maravilhoso. É ótimo, porque assim, a gente, dentro da perspectiva do SESC, né, do Programa de Tecnologias e Artes, ele é um espaço de experimentação, e não necessariamente um espaço de produção de resultado. A gente observou, assim, tem observado nas oficinas que tem, sim,
Muitas pessoas falam assim, eu quero ir lá fazer a bolsa, eu quero ir lá aprender a fazer tal coisa, né? Especificamente, levar um produto para casa. A gente já percebeu que também a gente não quer produzir brindes, né? Nem nada que seja nesse sentido. Agora eu vou levar embora o meu produto. Então, o foco da oficina, ele é realmente em experimentar a costura e descobrir que você é capaz também de fazer aquilo, de produzir algo pelas suas próprias mãos, de entender o procedimento, de como faz aquilo, qual é a noção, se eu preciso fazer molde, se eu não preciso, como que eu crio o meu aprender também. Então, tem um propósito educativo nesse sentido de pensar como eu aprendo, como eu faço uma bolsa. Eu posso fazer uma bolsa de várias formas. Se eu viesse eu não venho de uma escola de costura que trabalha com moldes, com construção da moda, né? Do pensamento da moda. Então, eu venho muito dessa parte da experimentação e das artes, né? Então, Marcelo. Então, quando eu proponho que as pessoas façam, eu proponho que as pessoas experimentem mesmo aquilo, e a gente não tem o objetivo de terminar um produto. Até porque a gente não sabe se o tempo do curso vai ser suficiente para o tempo da pessoa, porque cada pessoa também tem um tempo. E aí, nesse sentido, as pessoas vão se acalmando, então a gente já acalma a expectativa no início, olha, calma, a gente não vai sair daqui com um produto, com um projeto, com um trabalho pronto, mas a ideia é que a gente experimente juntos e aprenda coisas diferentes, porque normalmente eu proponho que as pessoas façam o que elas têm vontade, e às vezes elas têm dificuldade de saber até o que elas querem fazer ali. Eu falei, então vocês querem só aprender a costura? A gente aprende a costura. Então, básico, linha reta, juntar 2 tecidos, fazer um detalhe, aprender um bordado, mas não necessariamente a gente precisa sair daqui com um produto. O objetivo não é sair com um produto, né? Sim. E muito bom. Aceitam essa ideia? Olha, as pessoas aceitam, é incrível. Eu acho que a gente, por estar num lugar que o SESC ele permite, ele não é um curso formal no sentido de vamos aprender a costura como no Senac, por exemplo, tem curso de moda e curso de costura mesmo, né, assim, especificamente de costura. Ele é um ateliê de experimentação no SESC. Ele tem uma outra possibilidade. Então as pessoas também acham que, como elas conhecem o SESC nesse sentido de um lugar onde elas podem ver coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, as pessoas chegam e elas vão entendendo um pouco desse processo. Lógico que tem desistências, não é, todo mundo aceita, é lindo, maravilhoso, e assim, as pessoas ficam felizes. Não, é lógico que tem os lugares que as pessoas não conseguem entender a proposta, falam, mas como assim? Eu vou fazer costura e não vou aprender a fazer uma bolsa? Eu vou fazer costura e não vou fazer um vestido? Eu vou fazer... Para que eu estou aprendendo isso? E aí a ideia é justamente entender que ela pode aprender aquela técnica para fazer o que ela quiser. Então, a ideia é experimentar mesmo essas possibilidades, e acho que a partir do momento que a pessoa também tira esse peso, que é, tenho que fazer alguma coisa, ela também cria uma outra possibilidade nela de pensar, nossa, eu não tenho que tantas coisas, ainda mais num curso que é livre, é aberto, é normalmente no contraturno, porque eu trabalho no período da noite, normalmente, então, contraturno do trabalho, então a pessoa sai do trabalho já das suas obrigações, ela vai para um lugar que ela pensa que ela quer experimentar uma coisa nova e diferente. Pelo menos eu acho. E na pandemia, Marcela, como é isso? Como aprender costura na pandemia? Há possibilidade? A gente descobriu que há, né? Assim, além dos cursos tutoriais, óbvio, que a gente já conhece, YouTube, outras, né? Todas as redes que propõem vídeos, tutoriais, e que as pessoas que propõem vídeos nesses canais, a gente transpôs, né? Fez essa transposição didática do nosso trabalho para a internet e para essas relações, né? Então, a gente experimentou a criação de um tutorial, foi o primeiro projeto que era criação de máscaras, né, de tecido, por causa do contexto da pandemia. Depois, isso é um vídeo fixo, que a gente só tem retorno por comentários, né, da internet, porque a gente não tem como saber, ou para algumas pessoas próximas que viram e fizeram e me contaram, mas assim, ela é ampla, né, a internet permite que você jogue na rede. E a gente também fez um curso que, na verdade, não foi com costura, foi com bordado, que chama Palavras Bordadas. E aí foi um aprendizado para mim, primeiramente, como que eu consigo colocar
tipo, mostrar um bordado, né? Porque mostrar um bordado aqui, né? Então, assim, é muito diferente. Então, eu preciso pensar uma câmera que fique em cima, ter 2 câmeras, experimentar isso, o desenho, como eu penso a palavra, depois como eu vou bordar essa palavra para que os alunos vejam. Então, uso referenciais da internet também, porque acho que a gente não tem que ignorar o que já tem. Então, se já tem produtos, muitos produtos, não preciso ficar repetindo os produtos que já tem. Então, assim, as pessoas viam vídeos de pontos e depois a gente criava. Então, é possível. Eu descobri que é possível. Mas Sim. Também não sabia como fazer, né? A gente aprendeu muito nessa pandemia. No passado, entre aspas, né? No passado, por exemplo, eu fui criada por uma mãe que fazia os vestidos. Ela teve 3 filhas, das meninas. Ela que costurava. E cada vez que a gente se aproximava da máquina, ela dizia, cuidado com o teu dedo, vai pregar, vai o dedo, você vai costurar o dedo. E eu tenho hoje eu peguei um certo, não digo trauma, mas uma resistência de falar, ai, meu dedo. Isso é possível ou aquilo era uma coisa de quem não, só sabia costurar? A pessoa machuca o dedo, Marcela? Como é isso? É possível isso? Vou tirar esse trauma da minha cabeça. Ai, não, você me lembrou uma história muito engraçada. Eu dei uma oficina para criança, acho que tinha 7 anos, sei lá, 5 anos, 6. Aí eu falei, vamos mexer na máquina. Aí vamos aprender a mexer na máquina. Olha, mas cuidado, se você colocar o dedo aqui, pode bater que nem um martelo, seu dedo vai ficar roxo, né? Trazendo referências para criança. Falei, gente, acho que eu não sei trabalhar psicologia com criança, que dó da criança. Eu falei isso para a criança fez assim, e aí nunca mais quis mexer. Eu falei, não, por favor, desculpa. Em compensação, tinha outras crianças que estavam assim, enfiando a mão, e meu receio eram essas crianças que não tinham medo. Né? Mas é claro, assim, a máquina de costura, ela tem quem domina a máquina é você, não a máquina te domina. Então começa por aí. Então, se você tirar o pé, ela não vai fazer nada com você. Então, você vai aprendendo, é como se você aprendesse a dirigir. Né? Então você vai entender que a força que você põe no pé é a força que vai descer a agulha em cima da costura. Então tem um lugar que se põe a mão e um lugar que não se põe a mão. Então, eu fico ensinando que esse local não é o local ideal para você colocar a mão. Neide, vou compartilhar aqui que, de fato, pega a mão. Porque numa dessas brincadeiras, minha irmã pôs a mão e eu bati no pedal. E machucou a mão dela. Eu já costurei o dedo. Quebrou dentro do dedo dela. Ela ficou com um pedaço de agulha dentro do dedo. E, curiosamente, quem tirou a agulha do dedo dela foi o dentista da esquina. Olha só que história. E para você ver que nem sempre a gente traumatiza, né? Minha irmã tem máquina de costura e costura muito mais do que eu. Ai, olha que beleza. Então, não, existe sim a possibilidade de se machucar, mas é isso, acho que depois do momento em que você entende aonde que a sua mão não é o ideal e que a máquina também puxa o tecido, então talvez você não precise colocar a mão lá onde tem agulha, você vai entendendo esses procedimentos, é super possível tirar essa preocupação, né? Um trauma, mas uma preocupação, e isso é um dos exercícios também, porque acho que é isso, não toca, não mexe, a minha avó não deixava eu mexer na máquina dela, né? Essa máquina que vocês estão vendo aí atrás, ela é a máquina da minha avó que eu ganhei de herança, então assim, ela não deixava eu tocar na máquina, então assim, eu ganhei ela aqui, né? Aqui, ai meu Deus, que difícil. Mas essa máquina, ela é uma máquina muito antiga, mas minha avó não deixava eu mexer porque ela tinha medo de quebrar, tinha medo de que a gente quebrasse, não era nem que a gente se machucasse, eu acho que a gente quebrasse, porque era o material de trabalho dela também, né? Se as pessoas se interessarem por fazer isso, tem que ir no Sesc Pinheiros, que você trabalha, ou tem um site do Sesc, como que é isso? Ótimo. Esses projetos, o Programa de Tecnologias e Artes, ele tem atualmente em 37 unidades. Então, ele pode acontecer, os cursos de costura, as máquinas, elas têm disponíveis nas unidades, e os cursos são de acordo com a proposta ou do educador, ou a proposta do público, né, a necessidade do público. Então, a gente equilibra e mistura diferentes proposições dentro das tecnologias e artes disponíveis dentro do programa. Então, esses cursos acontecem
não só no Sesc Pinheiros, eu sou uma das educadoras, então somos muitos. Então, dentro dessa possibilidade, além das propostas feitas por nós, tem as propostas feitas pelos educadores contratados, que a gente contrata também para ensinar coisas diferentes, né? Porque não sabemos tudo, temos essa noção de que não dominamos toda a costura e que várias coisas vários ensinamentos podem vir desses outros contratados. Então, tem cursos no site do Sesc, sescsp.org.br, você consegue ver, procurar tecnologias e artes, né? Você pode escolher a área, tecnologias e artes, e aí tem atividades manuais, costura, e tem diferentes áreas que você pode escolher. Eu vou falar, trabalho com juventude, com idoso, meu Deus, é uma diversidade muito grande que o Sesc trabalha, né? E tem parceria. Precisa ser comerciário? Não precisa ser comerciário. Não, as atividades, nem todas, né? Tem algumas específicas e outras não. Então, quando precisa necessariamente ser comerciário, essa informação vem. Atualmente tem o site de inscrições do Sesc, porque está tudo online, né? Nós não estamos presenciais, a não ser algumas atividades físicas. Então, e central de atendimento, e comedoria, né, que é o nosso restaurante. Então, as ações estão acontecendo online. Então, nelas são informadas as classificações, eles perguntam se você tem ou não o cartão do Sesc, você pode fazer com o seu CPF e entrar no site de inscrições Sesc SP, você pode procurar as ações online no momento, né. Olha, nós estamos chegando quase ao final do programa, e aí eu quero que você fale alguma coisa que a gente não tenha perguntado, que você acha que é importante que o nosso público saiba. Suas considerações finais, Marcela. Um pouco da nota fechando. Não desista, costure, experimente, venha experimentar, tente, não desista. Se você gosta de costurar ou já viu coisas, ou já tem uma ideia que você nunca pensou que era possível fazer, procure a gente, procure os lugares onde se propõe a tecnologia, a arte, a pesquisa na área de costura e vamos costurar. Vem junto que estou super feliz em fazer o que eu faço. Muito obrigada pela sua participação, parabéns por estar trabalhando com isso, e vamos convidar todos, né, Márcia, para o seu fechamento, se você quiser também, Márcia. Agradecer a Marcela e a todos os que nos ouvem, e aguardando numa outra oportunidade estejam conosco de novo.